Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós destacamos mais uma vez que estamos neste salão devido às melhorias que estamos fazendo ali no templo, colocando cerâmica para a glória do nosso bondoso Deus. Creio que no próximo sábado, na festividade da SAF, já estaremos lá no templo. O texto que nós leremos é Mateus capítulo 11, versos 25 ao 30. Mas antes de ler a palavra, eu quero aqui expressar gratidão. Eu quero louvar a Deus pelo alcance de mais seguidores em nosso Instagram, o Instagram IPB Corim. O que proporcionou hoje, dia 9 de novembro, o retorno às lives das pregações de domingo à noite. Nós queremos agradecer a você, novo inscrito, e também a todos os demais que já conhecem o nosso trabalho. Ao final da pregação, eu quero deixar uma tarefa. Eu peço a sua gentileza, a você que está nos ouvindo neste momento através do Instagram, eu peço a sua gentileza de responder nos comentários a tarefa que eu vou deixar no final dessa pregação, tá? E você que está presencialmente pode assim fazer também, assim como colocar no grupo da igreja. Então, leremos o texto. Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. Naquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Amado Senhor, edifica-nos por meio da tua palavra. Alegra-nos, Senhor. Nos traga alegria, Senhor, ao meditar da tua palavra, alegria da tua salvação. Este é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Amados irmãos, o evangelista Mateus não deixa muito claro quando Jesus proferiu estas palavras. Mas o relato paralelo de Lucas, isto é, a mesma história contada por Lucas, coloca este relato no contexto da missão dos 70, ocasião em que Jesus envia outros 72 discípulos, de dois em dois, para o antecipar em cada cidade por onde ele havia de passar. O conteúdo da mensagem dada aos seus discípulos se reúne ou se resume nas seguintes palavras: o reino de Deus está próximo de vocês. Isso está em Lucas capítulo 10, versos 9. Ao voltarem aqueles pares de discípulos, haviam muitas coisas a relatar ao seu mestre sobre a experiência na evangelização. No entanto, irmão, a compreensão dos discípulos, a compreensão deles, aqueles primeiros discípulos, era ainda muito limitada quanto ao evangelho da graça de Deus. E escrevendo sobre isto, o comentarista William Hendrickson comenta:
O que eles relataram estava longe de ser tão importante quanto o que o Senhor lhes diz em resposta. É para esta reação por parte de Jesus que os evangelistas, cada um ao seu próprio modo, chamam a atenção. De fato, aqui, como se dá com frequência, as próprias palavras respondidas indicam a reação ou resposta a uma situação em lugar de uma réplica a uma pergunta. O que este comentarista estudioso, assim como nós estamos estudando hoje, o que ele está dizendo é que os discípulos precisavam ainda de clareza quanto à dimensão do evangelho da graça. Este texto, amados irmãos, que nós acabamos de ler, especialmente os versos 28 a 30, é muito conhecido e comumente usado em evangelismos ou em outras ocasiões, a fim de consolar os que sofrem. Porém, tudo o que é dito nos versos 25 a 27, tanto se relaciona com os versos 28 a 30, quanto também prepara o ouvinte para entender a dimensão deste gracioso convite. E o que nos chama a atenção nesse texto é a postura de Jesus. Irmãos amados, a postura de Jesus neste texto aqui é de alguém que está maravilhado com a revelação de Deus, antes mesmo de anunciar o Evangelho. E esta exatamente deve ser a nossa reação diante das boas novas de salvação. É por isso que hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: a dinâmica da revelação de Deus. A dinâmica da revelação de Deus. Esse é o nosso tema. Em primeiro lugar, a revelação de Deus é maravilhosa. A revelação de Deus é maravilhosa. Isso está nos versos 25 a 26. Esses versos, meus queridos ouvintes, diz que naquele tempo exclamou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai. E provavelmente Jesus elevou os olhos aos céus, como ele gostava de fazer em ocasiões assim. Graças te dou. E ele ainda diz: Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Esta é uma oração que Jesus fez, irmãos. E narrando, falando sobre este mesmo acontecimento, o evangelista Lucas, ele coloca essas mesmas palavras de Jesus imediatamente depois que os 72 regressaram e, possuídos de alegria, diziam assim: olha o que esses discípulos diziam para Jesus quando voltaram daquele evangelismo, daquela missão. Eles diziam: Senhor, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Louvado seja o nosso bondoso Deus, meus irmãos, por esta realidade do nosso nome ter sido arrolado no céu pelo plano eterno de Deus. E Jesus se alegra por isso. Aquele que crê nesta promessa experimenta de uma nova relação com o seu Salvador, revelada num glorioso caráter transformado.
Todo aquele que é convertido a Jesus já experimenta desta nova identidade, desta nova filiação, deste novo relacionamento com Jesus. Então aqui, de acordo com essas palavras de Jesus, a vitória dele sobre Satanás e a nova identidade de seus discípulos está em alto aqui, tendo o nome inscrito no livro da vida. Isto foi motivo de exultação para o nosso mestre e deve ser motivo de exultação para você. Deve ser motivo de exultação, isto é, de grande alegria para nós, o fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Isso deve ser para nós motivo de grande alegria. A atitude de Cristo aqui é maravilhar-se com esta realidade, irmãos. É digno de nota aqui. Essa atitude de Jesus aqui, ela já foi prometida desde o Antigo Testamento, em Isaías capítulo 11, versos 2 e 3, quando diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. O profeta Isaías já disse que Jesus teria o seu prazer no temor do Senhor. É por isso que Lucas, capítulo 10, verso 21, diz que naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo, exclamando essas mesmas palavras aqui de Mateus, capítulo 11, como você tem, irmãos. Foi conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, que estava em Jesus, capacitando, apoderando-se dele. Foi conduzido pelo Espírito Santo, movido pelo Santo Espírito, que Jesus ficou alegre por esta realidade maravilhosa. Jesus aqui está proferindo palavras de ações de graças ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque havia ocultado essas verdades aos sábios, instruídos, revelando-as aos pequeninos. Pequeninos aqui é uma referência aos bebês no sentido espiritual. É um sentido figurado aqui. Aos bebês espirituais, isto é, todos aqueles que, sendo humildes, recebem o reino de Deus como a criança, por meio do arrependimento para com Deus e da fé em Jesus Cristo. Como vimos domingo passado, meus irmãos, Jesus não iniciou o seu ministério nos grandes centros, mas ele iniciou nos pequenos vilarejos da região da Galileia. Ele deixou a elite endurecida pelas aparências para chamar pessoas humildes e até mesmo desprezadas pela sociedade. E esta verdade é destacada também por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1. Você deve se lembrar, eu lerei aqui agora, 1 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus achou por bem
chamar a você e a mim. É motivo de grande alegria, meus irmãos. O apóstolo Paulo também ecoa essa mesma alegria de Cristo no capítulo 11 de Romanos, versos 33 a seguir, quando ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos, e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isto lhe seja restituído? Aí o verso 36 diz assim: porque dele, por meio dele, e para ele estão todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esta deve ser também a exultação da igreja como resposta ao evangelho da graça. Necessário é, irmãos, que supliquemos a Deus por uma renovação espiritual que nos leve a ficar maravilhados com as boas novas. Oremos como Davi no Salmo 51, restitui-nos a alegria da tua salvação, Senhor. De fato, não é possível alguém ganhar e depois perder a vida eterna, a qual foi adquirida e quitada na cruz. O que acontece é que o pecado pode eventualmente tirar esta alegria da salvação, mas o Espírito Santo é um instrumento que Deus usa para a renovação. Repito, o pecado pode eventualmente tirar esta alegria da salvação, mas o Espírito Santo é um instrumento que Deus usa para renovação. Irmãos, parece estranho dizer, mas diferente do que muitos pensam, nós presbiterianos somos pentecostais, no sentido mais restrito da palavra. Nós cremos no Espírito Santo procedente do Pai e do Filho. Cremos nesse Espírito que habita o coração da pessoa convertida, concedendo dons espirituais. Cremos também na evidência deste fruto espiritual chamado alegria. E queremos biblicamente imitar Cristo, meus irmãos. Queremos biblicamente imitar Cristo, o qual exultou no Espírito Santo, dando graças ao Pai por esta bênção. Portanto, esta revelação é maravilhosa e deve resultar em admiração. A revelação de Deus é maravilhosa. É o primeiro ponto que estamos destacando aqui e deve resultar em alegria, em admiração. E como esta maravilha acontece, é o que nós veremos em segundo lugar. Em segundo lugar, a revelação de Deus é harmoniosa. A revelação de Deus é harmoniosa. Acompanhe aí na sua Bíblia, no verso 27, que diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Em João capítulo 3, verso 35, diz que o Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. O Deus Pai entregou o reino nas mãos do seu Filho Jesus. Jesus então pode compartilhar a herança real que ele recebeu de Deus o Pai. E nós podemos observar, meus irmãos,
que há um relacionamento harmonioso entre o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Como ele diz, nós até lemos isso nesta noite, em João capítulo 16, capítulo 14 também. João 14, versos 20 e também o verso 23, expressa essa verdade. Há um relacionamento harmonioso. A revelação de Deus é harmoniosa. Ela desde a eternidade, de forma harmônica, e ela é completa, irmãos. Ela não se contradiz. E Jesus é o mediador entre a criatura e o Criador. Ele é o resplendor da glória do Pai, exata expressão do seu ser. Devemos lembrar de João capítulo 14, verso 6, conforme já lemos, onde Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Pense mais uma vez neste versículo. Ninguém vem. Pense na palavra vem. Observe que Jesus não aponta o caminho fora dele, como quem diz, ninguém vai ao Pai. Não é isso que ele diz. Ninguém vem ao Pai. Ele aponta para si mesmo. É como se ele dissesse: quem quiser conhecer o Pai, venha a mim. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho que aponta ao Pai, o caminho que conduz ao Pai. É por isso que ele diz aos judeus, quando, depois da ocasião da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, verso 38, é por isso que Jesus disse aos judeus: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Olha que há uma harmonia entre o Pai e Filho, e também o Espírito Santo, que é procedente do Pai e também do Filho. Da mesma forma, Jesus acudiu a Felipe quando este o diz: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus então respondeu a Felipe: Felipe, há tanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? João 14, verso 8 a 10, expressa essa verdade. Portanto, meus irmãos, Deus se revela a nós através de Jesus Cristo. Há uma harmoniosa intimidade entre essas pessoas da Trindade. Jesus, ele é o mediador entre nós e o Pai. Ele é aquele para quem as Escrituras apontam. E eu quero exemplificar essa harmonia da revelação de Deus na pessoa de Jesus da seguinte forma. Imagine que após o seu nascimento aconteceu um grande desastre separando você de seu pai. Após a separação, você passou a desejar ardentemente a conhecê-lo. E de repente aparece o seu irmão mais velho, muito rico, te prometendo apresentar a seu pai biológico e garante a você que ele não vai te rejeitar. Pelo contrário, vai te abraçar, te receber com toda alegria e te registrar, passando a você uma herança mais que vitalícia. Ou seja, uma herança eterna. Pois bem, Jesus é esse irmão mais velho. Jesus é como o seu irmão mais velho, pois é o filho unigênito do Pai
E claro, também foi o primogênito de Maria. Ele é aquele filho de Deus que promete não te deixar. Em João capítulo 6, verso 37, diz assim: todo aquele que o Pai me der, ou todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, o que diz lá? De modo algum o lançarei fora. Olha que promessa maravilhosa. A promessa que você não será, não é e não será rejeitado de forma alguma, se você crê de todo o seu coração. Pois bem, meus irmãos, nós vimos, em primeiro lugar, que a revelação de Deus é maravilhosa. Segundo, vimos que a revelação de Deus é harmoniosa. E, em terceiro lugar, veremos que a revelação de Deus é graciosa. Olhe na sua Bíblia aí os versos 28 a 30. Aqui nós temos um convite da graça. Tudo que foi dito até aqui foi uma preparação para Jesus convidar pessoas a si. Aqui os cansados e sobrecarregados estão sendo intimados à presença de Jesus, a irem até Jesus na certeza de serem abraçados, acolhidos pelo Salvador. Talvez você tenha trabalhado exaustivamente para ser aceito e amado. Mas mesmo assim se sente rejeitado aí por dentro. Talvez você se sinta exausto de tanta sobrecarga. Mas para que trabalhar arduamente para comprar o pão da vida, enquanto este pão está sendo oferecido de graça por Jesus? Aonde encontrar aquele descanso interior que o colchão não proporciona, hein? Aonde encontrar esse descanso? É comum as pessoas carregarem bagagens e mais bagagens durante quilômetros em sua caminhada religiosa, enquanto o suave jugo de Jesus na caminhada cristã é de graça. Não é necessário, portanto, que nos sobrecarreguemos de fardos e mais fardos religiosos, de crenças contrárias à palavra, na tentativa de sermos aceitos por Deus, querendo pagar por algo que já foi pago na cruz. Não é por obras meritórias que alguém é salvo, mas é pela graça maravilhosa de Deus. E Jesus oferece esse descanso. Jesus oferece esse descanso. Ele estava tirando toda a sobrecarga daqueles para quem os escribas e fariseus colocavam pesos e mais pesos, que nem mesmo com o dedo mínimo eles conseguiam tirar, como o próprio Jesus falava para os fariseus. É Jesus Cristo que te oferece o descanso da alma, o descanso que não te custa nada, mas para Ele custou o seu próprio sangue. É Jesus que conduz ao Pai e não precisa pagar a passagem, meus irmãos. É Jesus que nos conduz ao Pai e Ele já pagou, carregando todo o peso sobre si. Nós aceitamos esse convite. Nós aceitamos não por medo de morrer,
não por medo ou outra coisa semelhante, mas por amor e por confiança na obra de Jesus Cristo por nós. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Duas características de pessoas nesse texto: cansadas e sobrecarregadas. E Jesus promete trazer alívio. Mas isso não significa que será tão fácil a caminhada com esse Mestre Salvador. Ele exige de nós um posicionamento. Ele exige de nós uma fidelidade. Ele exige de nós compromisso. É por isso que eu digo no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Pensem na palavra jugo. O jugo aqui no verso 29 se refere a uma peça de madeira que é presa com correias ao pescoço de animais de carga, para que assim possam corrar uma carroça, um arado. É um instrumento muito usado, quer dizer, era muito mais usado, hoje nem tanto, devido aos novos maquinários, mas antes era muito usado e comumente chamado de canga. Talvez Dona Helena está mais familiarizada com isso do que nós, hein, Dona Helena? Pedim também, uma canga. Canga que é colocada ao pescoço de bois para puxar o carro. No sentido espiritual, este jugo ou esta canga se refere ao reinado de Jesus no coração daquele que crê, mas pode se referir também a uma carga opressiva para quem não dá crédito a Jesus. Aqui Jesus está falando que a canga dele, o jugo, o fardo que ele coloca sobre aquele que o segue, este jugo é leve, é suave. Mas infelizmente Satanás tem aprisionado tantas pessoas através dos vícios, através do alto preço que as pessoas pagam e ainda assim vivem encurvadas sob o domínio maligno. Mas não só o diabo, há também a natureza humana, a natureza que quer fazer com as pessoas, condicionando elas a levarem uma carga muito pesada. Mas Jesus quer nos aliviar. Ele promete tirar a carga e trazer leveza na caminhada cristã. É simples. Quando nos submetemos com gratidão, com fé, com sincero coração, com um compromisso confiante não em nós, mas em Jesus, quando nós nos submetemos à caminhada cristã, ao discipulado cristão, se torna tudo mais fácil. Jesus quer tirar o cargo da opressão, a carga da opressão, a carga do pecado, e colocar a carga da grata obediência que ele conquistou na cruz. E há aqui, meus irmãos, uma razão maravilhosa para este convite que Jesus faz. Isso está no verso 30, com o qual eu quero finalizar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que todos vocês leiam o versículo 30. 1, 2, 3 e... Aleluia. É simples.
Esse é o chamado gracioso. A revelação de Deus é maravilhosa. A revelação de Deus é harmoniosa. A revelação de Deus é graciosa. É maravilhosa e deve nos levar a admirar. É harmoniosa e deve nos levar ao mediador, Jesus. É graciosa e deve nos levar ao descanso. Eu quero então partir para a conclusão, mas eu quero destacar aqui ao final que o que mais me chamou a atenção nesta mensagem foi a exultação de Cristo no Espírito pela revelação de Deus. Irmãos, eu penso que precisamos cultivar mais essa admiração por esse evangelho tão caro, tão caro. É como aquela plantinha que alguém rega todos os dias. Precisamos cultivar esta alegria da salvação, a mesma que foi dita pelo salmista no Salmo 51, versículo 12. Restitui-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. Restitua-me. Precisamos cultivar a admiração por este evangelho, como fez Jesus aqui neste texto. Necessitamos, meus irmãos, deste avivamento. Necessitamos desta renovação espiritual. Necessitamos deste voltar ao primeiro amor, voltar à primeira essência do nosso compromisso, da nossa alegria, do nosso prazer em meditar na lei do Senhor, que restaura a alma. Por isso, eu deixo uma tarefa, aquela mesma que eu mencionei no início, àqueles que nos acompanham pelo Instagram e a todos que estão presencialmente aqui também. Eu deixo no final uma tarefa que tem duas partes. Primeira parte. Durante a semana, eu quero que nós leiamos a Epístola de Paulo aos Efésios. Leia a Epístola de Paulo aos Efésios, verificando as vezes que menciona o Espírito Santo e sua obra em nossas vidas. Esta é a primeira parte da tarefa. Você vai ler e observar as vezes que menciona o Espírito Santo. A segunda parte desta tarefa semanal, eu quero que você que nos assiste escreva nos comentários, tá? E você presencial também pode fazer isso. Escrevam nos comentários qual é o versículo de Efésios que nos ordena a não deixar o Espírito Santo triste. Qual é o versículo de Efésios que nos ordena a não deixar o Espírito Santo triste? Tá? Você vai fazer isso esta semana. E o meu desejo é que você se alegra, que você evidencie este fruto do Espírito Santo, que é a alegria da salvação de Deus. Amém? Amém. Vamos então ficar em pé, meus irmãos. Feche os seus olhos.